Vídeo trataremos sobre a última competência da redação do Enem, que é a competência 5, que diz detidamente sobre a conclusão ou a proposta de intervenção. É interessante mencionar, primeiramente, que talvez possamos compreender que essa seja a única competência que se aplica a uma parte do texto, já que, coerentemente, a gente espera que a proposta de intervenção esteja alocada na conclusão do texto. Então, essa é uma competência que será avaliada necessariamente em apenas uma parte do seu texto. Então, essa competência diz sobre apresentar uma intervenção que respeite os direitos humanos. Então, aqui temos duas questões. Você precisa, na sua finalização textual, de duas coisas. Primeiro, você precisa apresentar uma proposta de intervenção e, segundo, essa proposta de intervenção precisa respeitar os direitos humanos. Ou seja, devemos apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Propor intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Pensem comigo. O Enem, a prova de redação, trabalha com um texto dissertativo argumentativo que tem em vista que os estudantes, nesse contexto escritores, reflitam sobre um problema. E pensem como é coerente, então, pedir que na conclusão do texto eles tragam algo, uma proposta, uma intervenção para que se possa melhorar esse problema, uma forma de atenuá-lo, uma forma de minimizá-lo. E, claro, então é isso. É uma forma de pensar na cidadania, na construção da cidadania. Que, no caso, esse estudante, esse escritor, seria uma pessoa que estaria apta para, de forma minimamente possível, nesse texto de no máximo 30 linhas, construir uma proposta de algo que, coerentemente, possa ajudar o problema. E, claro, tendo sempre em vista o respeito aos direitos humanos. Antes de explicar melhor como fazer essa conclusão, essa intervenção, eu vou explicar um pouco sobre os direitos humanos de forma bem breve. Então, o ponto-chave de entender o respeito aos direitos humanos é pensar em questões que não sejam extremas e que não firam pressupostos básicos da humanidade. Por exemplo, como conhecemos, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pregam princípios básicos que valem ou que são assertivos, que dizem sobre toda a humanidade. Então, se você for pensar ao construir sua proposta, você deve ter em mente que essa proposta não deve ferir pressupostos básicos da vida humana em sociedade. Por exemplo, restringir, por exemplo, matar alguém, que seria algo, enfim, bem extremo, mas são pressupostos básicos, por exemplo, como por exemplo, restringir acesso de informações às pessoas, a toda a humanidade, ou, enfim, algo, a uma parcela populacional de forma extrema. Isso seria os direitos humanos, já que o acesso à informação, de certa forma, é algo que se preze, é algo que é um direito humano. Ou, por exemplo, questões básicas, como, por exemplo, restringir o acesso à água, à alimentação, à saúde, enfim, pena de morte, enfim, são aspectos bem pontuais que, se a gente for pensar em questões de que são questões que se pautam em extremismos. Então, uma tática seria pensar assim: eu gostaria que isso acontecesse comigo? Se você, por exemplo, pensa em, sei lá, em pena de morte, em assassinato, enfim, bombas, em destruições, e algum tipo de coisa que seria bem calamitosa, então você deve pensar que isso não seria bem coerente para estar presente numa proposta. É interessante ressaltar que, no meu ponto de vista e de outras pessoas, isso de forma alguma é ferir liberdade de expressão. Já houve uma questão disso. Não. Prezar pelos direitos humanos são princípios básicos. Se temos atitudes extremistas ou que, enfim,
que as pessoas podem considerar como ponto de vista, isso não é coerente para que trabalhemos na redação. Porque existe uma diferença entre ponto de vista e questões que não são aceitáveis. Mas, enfim, então é justamente isso. Essa competência trata sobre isso. Agora vamos explicitar o que deve conter na sua proposta de intervenção. Para que ela seja feita de forma coerente. Então, de posse do conhecimento de que você não deve ferir os direitos humanos ao estruturar sua proposta, essa proposta pode ser disposta em 5 questões, ou seja, em 5 pontinhos que você deve avaliar e construir essa proposta em cima deles. Essa proposta deve apresentar uma ação, ou seja, o que é que vai ser feito, um agente, quem vai fazer essa proposta. Essa proposta deve apresentar um modo, um meio, ou seja, como esse agente vai fazer essa ação. Deve apresentar um efeito, ou seja, a partir dessa ação que será feita por tal agente, que será feita desse modo, o que eu espero com ela? O que essa proposta pode resolver no problema em questão? Então, esses são os 4 pontos principais, que seriam ação, agente, modo ou efeito. E, por fim, teria a necessidade de um detalhamento, ou seja, o detalhamento seria um aprofundamento maior de alguns desses aspectos. Ou seja, você, enquanto estudante, ficaria livre para detalhar algum desses aspectos. Sugerivelmente, eu percebo, analisando redações, que é mais comum detalhar o agente, ou seja, se você cita o MEC ou, enfim, algum outro ente, você explicaria qual é a função desse ente, desse órgão na sociedade, ou então detalhar o modo, ou seja, explicar de forma mais clara como isso vai acontecer. Então, então seriam esses 5 aspectos, ou seja, você vai trazer uma proposta em que haja um agente, uma ação, um meio, um modo, um efeito e um detalhamento. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado. E no próximo vídeo, o vídeo 6, que é o último vídeo da sessão, vocês verão a análise de uma redação nota 1000 do Enem. Tá? Para que vocês entendam de forma mais clara como Então, feito esse apanhado sobre o que deve haver na sua proposta, agora vamos dar uma pequena olhada nos critérios de correção dessa competência. 200 pontos. Elabora muito bem uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 160 pontos. Elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 160 pontos. Elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 80 pontos. Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos. Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. 0 pontos. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Então, os critérios de correção, vocês veem que não é mencionado, por exemplo, a questão dos direitos humanos. Por que não é mencionado? Porque, embora essa competência diga respeito aos direitos humanos, se você ferir os direitos humanos, sua redação vai ser zerada. Então, não serão só descontados 100, ou no máximo 200 pontos, mas serão zerada, a redação será zerada. Outro aspecto interessante é que, ao elaborar sua proposta, com base nos passos que foram mencionados, você deve ter em mente que ela deve ser coerente com o que você dialogou ao longo do texto. Ou seja, se você construir 3 ou 4 parágrafos na introdução, ou 2 ou 3 desenvolvimentos, sua conclusão deve coerentemente, né, seguindo a lógica textual, dialogar com o que você trouxe ao longo do texto, passadamente. Então,
Não tem muita lógica trazer algo aleatório que não condiga com nada. Além disso, é interessante que pensemos em uma proposta que de fato seja aplicável. Ou seja, afinal, sabemos que é uma redação, que é um texto pequeno e que resolver problemas é algo complexo. Então, o que a redação espera da gente é que minimamente pensemos em alguma ação coerente, e enfatizo essa palavra coerente com o tema, que possa de alguma forma ajudar. Então, devemos ter em vista alguns aspectos, ou seja, não fugir do tema também na hora de aplicar a proposta de intervenção, e que essa proposta de intervenção seja coerente, ou seja, que tenha realmente ênfase, que tenha alguma relevância diante do problema que está em questão, que está posto. Porque, por exemplo, se a questão é violência contra a mulher, como, que já foi, inclusive, um tema da redação do Enem passado, por que, por que você acharia relevante, por exemplo, trazer uma proposta de intervenção que falasse sobre fiscalizar o desmatamento na Amazônia? Vocês percebem que há uma desconexão entre a sua conclusão e o tema e que o que possivelmente você trata no texto? Então, isso também é importante que seja analisado. Ou seja, a todo momento no seu texto você deve estar atento para que não caia em deslizes e construa um texto que, por exemplo, você fez introdução e desenvolvimento coerentes e você chega na introdução e, enfim, desanda o texto, perde o texto por apresentar algo incoerente. E, como eu falei, não é algo difícil, é apenas propor uma intervenção que seja coerente, que não fira os direitos humanos. E, como eu falei, para que ela seja bem estruturada, é necessário seguir esses 5 aspectos que foram anteriormente mencionados. Então, ficamos por aqui. Esse vídeo encerra a parte das competências. E no sexto e último vídeo da série, que será o vídeo seguido, analisaremos uma redação nota 1000 do Enem, tendo em vista mostrar a vocês como essas competências são manejadas na construção do texto